A paz do Senhor, amados irmãos, amigos, estudantes da Santa Palavra de Deus. Lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. 7 de agosto de 2022. Nosso textual está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E a nossa verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 2, entre os versículos 18 a 24. Vamos pensar um pouquinho, fazermos a reflexão do nosso textuário. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não, Lotov, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, auxiliadora, que esteja como diante dele. Então, o nosso textuário desse domingo, dia 7 de agosto de 2022, abordará então o capítulo 2, versículo 18 de Gênesis. Na verdade, esse versículo 18, o contexto dele é do 18 a 24, né? Bom, e ele inicia dizendo: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, nesse versículo, o autor sacro interrompe abruptamente a questão, o relato, que fala da introdução do mal, né? Então, se você vê o capítulo 2, a partir do versículo 4, ele vai falando da formação do Éden e tal. Aí no capítulo... e ele fala aqui, olha, eu vi o Senhor Deus, o homem, pôs o jardim do Éden para lavrar, né? E aí ele diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. E aí ele interrompe então e começa a falar sobre, especificamente, a criação a ordem, né? Que ele vai falar: não é bom que o homem esteja só. Então, se você ler aqui o capítulo 2, a partir do versículo 4, ele vai falando sobre as origens do céu e da terra, né? E vai falando os rios do jardim, até que ele para então no capítulo 2. Bom, então ele vai dizer então uma clara indicação que Deus é contra a solidão. Porque ele está falando: não é bom que o homem esteja só, solitário. Então é uma percepção divina muito interessante, né? Deus é especialista no ser humano. E ele está falando aqui: não é bom que o homem esteja só. Então, essa é a nota de Deus, né? Por quê? Porque se você ler todo esse capítulo 1 de Gênesis, se você ver os 31 versículos do capítulo 1, então você pega lá o primeiro capítulo de Gênesis. Nos 31 versículos, você vai encontrar 7 vezes a expressão "e viu Deus que era bom". Então, olha, quando Deus, por exemplo, cria o terra e o mar, ele dá a nota. Está lá, e viu Deus que era bom. Quando ele cria a luz, que é a primeira, né, Gênesis 1:4, ele fala que é bom. Quando ele cria a terra e mar, Gênesis 1:10, ele fala que é bom. Gênesis 1:12, ele cria ervas e sementes. Gênesis 1:18, dia e noite, e ele dá nota. Viu Deus que era bom. Gênesis 1:21, os grandes criaturas marítimas e os répteis. Gênesis 1:25, o gado. Gênesis 1:31, tudo que ele fez.
7 vezes nos 31 versículos do capítulo 1 aparece a expressão "e viu Deus que era bom". E aí, abruptamente, aparece o primeiro não de Deus. A primeira negativa divina está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Então, trata-se da primeira negativa de Deus. Em outras palavras, Deus é contra a solidão. Por isso ele cria um outro ser humano, a mulher, como adjutora. O que significa isso? Auxiliadora que lhe fosse idônea. Capítulo 2, versículo 20, parte B. Do hebraico, kenecto, correspondente ao que estava à sua frente. Essa expressão ocorre apenas aqui em Gênesis 2:18 e também no versículo 20, enfatizando a correspondência entre o homem e a mulher, designada para ser perfeita contraparte do homem. A mulher não era nem superior nem inferior, mas equivalente, igual ao homem em sua pessoalidade, enquanto diferente e única em sua função. Interessante refletirmos sobre a função dada por Deus à mulher, auxiliadora, lembrando que Deus também é o auxílio de Israel. Você vê isso no Salmo: Deus é o meu auxílio. É o mesmo papel da mulher, a auxiliadora. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Tudo que Deus cria é maravilhoso e certo. Então, olha que coisa bonita. A expressão adjutora ou auxiliadora é o mesmo papel de Deus em relação a Israel. Então isso é algo dignificante, não como grupo de feministas querem dizer que é algo pequeno, é algo inferior. Essas coisas são invenções mundanas, irmão. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que trata-se de um ser humano pleno com função diferente, só isso. Não tem a ideia de inferioridade, essas coisas não existem. É tudo da mente pecaminosa que inventou isso. Então, a introdução. Nessa lição, nós mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Em outras palavras, foi Deus que inventou, irmão. Isso é a invenção de Deus. Você pode ser contra, pode falar que tem um monte de tipo de família, pode falar o que você quiser. A invenção de Deus é um homem, uma mulher. É o casamento heterossexual, que Deus inventou. Heterossexual. É o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. E é o casamento indissolúvel. Essa é a invenção de Deus. Agora o homem inventou tudo diferente, né? Inventou tudo diferente. Mas isso é coisa de homem. Eu estou falando que Deus inventou. A invenção de Deus é essa. Casamento heterossexual, macho e fêmea. Casamento monogâmico, um homem e uma mulher. E o casamento indissolúvel, que Deus uniu, não separa o homem. Essa é a invenção divina. O que passa disso é outra coisa. Tá? Bom, velhas práticas como infidelidade conjugal, bem como modelos alternativos de construção familiar, são elementos que tentam destruir a família tradicional estabelecida por Deus. Portanto, é uma rebelião contra Deus. Acaba sendo uma rebelião contra Deus. Eles mudam o rótulo, mas o veneno é o mesmo. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito da orientação sexual e a identidade sexual ou de gênero dos indivíduos. Tem que orientar, porque nós temos que ter muito cuidado, porque hoje existem filósofos dizendo que a sexualidade humana é simplesmente uma construção social. E a Bíblia não fala isso. Então os pais têm que orientar os filhos conforme a Bíblia. Não, meu filho, você nasceu homem ou você nasceu mulher. Não é uma construção, é genético. Já nasceu homem ou nasceu mulher. Então isso nós temos que orientar, porque
a teoria Queer, né, que é a Queer Theory, que é a ideia da desconstrução do gênero, dizendo que não se trata simplesmente, não existe papéis sexuais essenciais biológicos, mas tudo é uma construção social. Construção social é a prática homossexual, isso é construção social. Construção social é a infidelidade, isso é construção social. Agora, macho e fêmea é biológico. A pessoa nasce homem ou nasce mulher, isso é biológico. Agora, construção social é outras coisas. Aí com cada sociedade constrói uma coisa, mas isso é um outro assunto. Então eles misturam tudo, eles querem dizer que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Isso não existe. Ou nasce homem ou nasce mulher. Agora, práticas pecaminosas como adultério, o homossexualismo e outras coisas, isso aí é prática, isso aí que se adquire. Isso aí não é, isso que não é biológico. Ninguém nasce, irmã, eu já nasci assim, eu sou infiel, eu nasci infiel. Não, você não nasceu infiel. Infidelidade conjugal, você não nasce com infidelidade conjugal. Você, infelizmente, vai para essa prática pecaminosa depois de que você tem consciência. Então, é diferente do gênero masculino e feminino. Então, nós temos que deixar claro isso aqui. E é importante que a gente ensina à luz da palavra de Deus. Muito bem. Primeiro tópico, então. Família é um projeto de Deus, é uma invenção divina, a família. Então, quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu. Está aqui em Mateus 19:6, parte B. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, o Senhor Jesus referia o quê? A família. Porque Deus fez a família. E com a fala do Senhor Jesus, ele deixa claro então que a família é uma instituição divina. Foi Deus, não é produto de filosofia, de religiosidade, de pensamento humano, não. Foi Deus que criou a família. Por isso que a família é atacada. A família tradicional é a mais atacada. Pode observar. A família tradicional é a mais atacada. Por quê? Porque foi Deus que criou. Tudo que Deus cria tem rebelião. Satanás se revolta. É uma confusão. Por quê? Porque a luta contra a criação de Deus. O que Deus estabeleceu como referência é o casamento heterossexual, macho e fêmea. É o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. É o casamento indissolúvel. O que Deus uniu não separa o homem. Então, tudo que é contra isso é uma rebelião contra Deus. Então, esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade. E nele Deus inclui o quê? A família. Ele tem um plano para a igreja. E nele Deus inclui o quê? A família. Que a família é o primeiro altar do Senhor. 1.2. A família como célula máter da sociedade. Então, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Então, toda a guerra ideológica do diabo é contra a família. Ele vai fazer de tudo para destruir a família, porque na cabeça dessas pessoas ateias, comunistas, na cabeça delas, o problema da humanidade é a família. Então, olha só o que eles criaram, um mito. Eles acham que o problema é a família. Porque eles não conseguem implantar a ideologia deles por causa da família. Então, o Estado comunista, ele tentou roubar o papel dos pais. Ele que quis doutrinar as crianças. Não funcionou, não adianta, não dá certo. O que Deus estabeleceu, irmão, não dá para se revoltar, não. Pode até se revoltar, mas vai arrebentar. Vai se arrebentar em algum momento. Porque foi Deus que estabeleceu. Foi Deus que criou. E não vai lutar contra Deus. Aí fizeram goela abaixo, implantaram, fizeram tudo que você imagina. Não funcionou. Não funcionou. Tá? Porque não funciona mesmo. Então, o fato claro é o seguinte. Deus criou a família. Macho, fêmea. Casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais percebidos hoje, sem dúvida.
muito do sofrimento, muita tragédia acontece porque tentaram destruir a família. Exatamente esse é o motivo. A família não é o problema. É a guerra contra a família que tem sido o problema. É tentar destruir o que Deus estabeleceu. Então, resuminho do tópico primeiro. A família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. O que é a família? É uma invenção de Deus. Deus inventou. O homem criou a mulher. Serão ambos uma só carne. E abençoou. Então a bênção está... Isso é um altar, irmão. É o altar de Deus. É o primordial. É o altar primeiro. O altar primaz. O primeiro altar. É o homem e a mulher. É a família. 2. Fundamentos da família cristã. 2.1 então. O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. O que é monogamia? É o casamento com um homem e uma mulher. Isso é monogamia. Um homem e uma mulher. É o casamento monogâmico. Foi o que Deus fez, irmão. Então, Deus, quando criou Adão, ele criou apenas uma mulher e deu o nome de Eva, a mãe de todos os seres viventes. É isso, irmão. Isso é o casamento inventado por Deus. Deus não criou um homem e um monte de mulheres, que nem fez o galo com um baile. Não. Nada disso, não é animal. Esse comportamento de poligamia é de animal mesmo. É de animal. Mas o que é isso, irmão? Então, como que os patriarcas... Está errado. Deus nunca aprovou a poligamia. Está errado. Toda poligamia está errada. Mas está escrito na Bíblia. Tá, para mostrar que está errado. Não está escrito para você seguir exemplo. Tá para mostrar que está errado. É pecaminoso, é erro, é tragédia a poligamia. Tá? Não faz parte da criação original. Qual é a criação original? Um homem e uma mulher. Monogamia. Poligamia já é pecado, já é desvio, está desviado. Mamãe, então Abraão estava errado. Abraão errou. Olha a consequência, irmão, do pecado de Abraão. Todos que se envolveram com poligamia estão errados. Deus apenas tolerou. Mas, quando Jesus veio, você pode ver que o Espírito Santo já revelou para Paulo lá. Seja marido de uma mulher que tem, isso já muda. Olha, aliás, para quem não sabe, é o cristianismo que impõe a monogamia como valor. Porque realmente os povos monoteístas estavam naquele mesmo pecado da poligamia. Não, Abraão era polígamo, Isaac não. Isaac é o símbolo de Cristo, só casou com Rebeca. Tá? Então, Isaac não. Mas Jacó, toda a família atrapalhada. Vê a família de Davi, toda atrapalhada, poligamia. A família de Salomão, toda atrapalhada, poligamia. Não adianta, a poligamia não funciona, está errado, é pecaminosa. A única família abençoada por Deus é a família monogâmica. E o cristianismo influenciou tão profundamente que até os judeus que eram polígamos tornaram monogâmicos também. Só o Islã que permanece daquele jeito, porque Maomé, devido a um problema de guerra, acabou ensinando eles que eles podiam ter até 4 mulheres, porque a guerra, irmão, matava os homens, as mulheres ficavam tudo viúva, tinha órfão, aquela confusão social. Ele, para resolver a questão social, acabou com essa história que poderia casar até com 4 mulheres se não fosse parentes, né? Mas não funciona, é uma guerra. É uma guerra, porque não é da natureza humana, não foi isso que Deus estabeleceu. Então, Deus estabeleceu um homem e uma mulher. O mundo inventou a poligamia, inventou tudo coisa que não tem nada a ver com o altar primordial. Então, a poligamia era praticada muito no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas era exigido. Como diz 1 Timóteo 3,2, convém que o bispo seja casado com uma mulher, marido de uma mulher. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Vou repetir, poligamia é uma forma pervertida da construção. Porque hoje, irmão, tem religião. Irmão, aquela igreja fundamentalista mórmon é polígama. Tem até um filme aí na Netflix. Olha lá, se quiser assistir aquele... o filme da Netflix, um documentário sobre a igreja fundamentalista mórmon, eles apoiam a poligamia. É uma tristeza, irmão. É perversão humana. Isso não tem nada de Deus. É pura perversão. Eu repito, no Antigo Testamento, Deus tolerou.
mas nunca foi a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Criou Adão e criou uma Eva. Essa é a vontade de Deus. Portanto, poligamia é um estado pecaminoso, pervertido. Deus nos livre disso. Quando Deus criou então o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. Gênesis 1:27. Por isso, Jesus disse que Deus criou o homem e a mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. O que passa disso é confusão. 2.2. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio da Bíblia é que o casamento é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separa o homem. Essa é a regra geral. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Por quê? Porque o adultério é morte. É morte o adultério. Matou o casamento. Só o cônjuge vítima é que pode ressuscitar se ele perdoar. Se perdoar, ressuscita. Se não, morreu. O cônjuge vítima é livre. Até para constituir outra núpcia. Aí entra outras questões? Entra a questão de um dos cônjuges não ser fiel a Deus e ser violento, abandonar o lar. Isso também dá separação. Porque o crente não está sujeito à servidão de um estado desse. Mas isso tudo é exceção, né, irmão? Então nós não trabalhamos exceção, a gente trabalha a regra. E aí cada caso deve ser analisado pontualmente lá. Muito bem. Há ainda a questão do abandono do lar, como eu já disse. Contudo, deve ser observado que essas são exceções e não a regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura precitua que não deve haver união entre crente e incrédulo. Não funciona, irmão. Não funciona. Não há comunhão entre trevas e luz, entre o fiel e o infiel. Tem gente que a cabeça dura, irmão. Não, mas eu conheço um caso, tá? Você conhece um caso? Eu te dou 10 casos que não funcionam. Tá vendo? Então mas tem um caso sim, irmão, mas não é a regra. É a exceção da exceção. Então, agora, se você já sabe, se a Bíblia está falando, vigia, irmãozinho, irmãzinha. Tenha discernimento, irmão. Sinopse do tópico 2. A monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade são fundamentos da família cristã. É a base da família. Casamento monogâmico. Um homem e uma mulher. Casamento heterossexual. Macho e fêmea. Indissolubilidade. Casamento é para sempre. Até que a morte os separe. Ah, irmão, mas tem uma exceção. Eu não estou discutindo exceção. Estou falando a regra. Tá bom? 3. A sutileza da nova configuração familiar. Aqui agora entra os ataques de Satanás contra o que Deus estabeleceu. 3.1. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é comum no mundo. E todas as vezes que nós cristãos vamos falar desse assunto, já vem a turma dizer que nós somos homofóbicos, somos... Ih, irmão, rotula a gente tudo quanto é palavra. Mas o fato da gente ser contra certas práticas não significa que a gente é contra as pessoas. O fato de eu ser contra certas práticas não significa que eu sou contra pessoas. Eu não sei, é uma coisa tão básica, eu não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso. Então, 3.1, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. Aí o Supremo Tribunal deu uma de legislador, que está errado, não é a função dele. Ele não poderia ter nem julgado esse assunto.
mas ele quer ser maior do que do que o Congresso. Quer dizer, o Congresso não legislou, ele achou que pode fazer, não pode. Só falta essa, o Congresso fala, tá demorando muito para julgar, eu mesmo vou julgar então. Aí vai fazer o papel da justiça? Não, cada poder tem a sua função. O poder executivo tem sua função, o poder legislativo tem sua função, o poder judiciário tem sua função. Existe lei sobre o assunto? Não. Então por que ele vai tomar essa atitude? Como que ele vai julgar uma coisa que não tem a lei? Ele tinha que pedir para o Congresso criar a lei. Essa é a função de um país onde os poderes são harmônicos e se respeitam. Agora não tem nada a ver, vai querer criar lei no lugar do poder legislativo? Então acaba com o poder legislativo. Quer dizer, é um erro querer, todas as vezes que não existe uma legislação, você criar uma lei. Não é sua função. O poder judiciário julga de leis existentes. Ah, não tem a lei? Solicita aos legisladores a criarem a lei. Não eles criarem uma lei. Então, que história é essa? Um poder entrando na competência do outro poder? Então, o Supremo Tribunal errou feio em ter criado leis. Porque não é competência dele criar leis. Mas ele se acha acima de tudo e de todos, né? Aí se mostra como que ele acha superior, né? A partir então do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Tudo bem, se ele fizer apenas por analogia, tá bom, uma analogia, mas não querer criar uma legislação, um arcabouço legislativo. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reação entre os cristãos, principalmente a comunidade evangélica. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que, no princípio, Deus fez macho e fêmea. Então, o que civilmente eles podiam dizer? Uma união entre dois homens. Mas não chamar, apelidar aquilo de casamento, né? Não existe casamento de dois homens ou de duas mulheres. Não existe isso. Existe a união entre dois homens, isso existe civilmente, mesmo se não tiver. Existe, duas pessoas estão juntas, é união. Mas não casamento. Casamento é algo sagrado, tem uma percepção de santidade. Então isso não existe. Por quê? Porque a Bíblia condena esse tipo de relacionamento. Então não tem jeito, é incompatível. Isso eu estou falando na perspectiva teológica, né? Não estou falando na perspectiva civil. Agora, se querem apelidar aquilo de casamento, o problema é dele. Mas na Bíblia não existe. A Bíblia fala sobre o casamento na Bíblia. O que é casamento para a Bíblia? Homem e mulher. Isso é o casamento da Bíblia. Ah, irmão, mas dois homens... Isso aí é a união que tem aí no mundo. União entre pessoas para se unir. Contrato social. Mas matrimônio, como eles querem, que eles falam... Você viu dois homens casados? Não se casaram, eles se juntaram. Casamento não é assim. Casamento na percepção bíblica, teológica. Estou falando de teologia. Quero deixar claro isso, hein? Teologia. Teologicamente falando, casamento é uma percepção religiosa. Só serve para um homem e para uma mulher. Não tem jeito de ocorrer aquilo que a Bíblia fala e tornar-se ambos uma só carne, aquela unidade, aquilo santo, sagrado, protegido por Deus, é só entre um homem e uma mulher. Tudo que for fora disso é outra coisa. Irmão, mas então a gente não pode... Não, a gente tem que respeitar. Fazer o quê? Lá no mundo tem todas essas coisas mesmo. Não tem problema nenhum. Mas fica lá no mundo. O problema é que eles querem trazer isso como se fosse algo sagrado, que nem a Bíblia fala. Não. A Bíblia fala de um homem e de uma mulher. Não fala de dois homens, não fala de duas mulheres, não fala nada disso. No mundo pode ter tudo isso, porque o mundo é assim mesmo. Mas a igreja não. A igreja é a Bíblia. O que a Bíblia fala? Um homem e uma mulher. O próprio Jesus afirmou no princípio. Deus fez macho e fêmea. Então nós cristãos,
que seguimos a Bíblia, é assim que nós vemos. Agora, quem é do mundo, fica à vontade, aí inventa o que você quiser, apelido da maneira que você quiser apelidar. A Bíblia fala disso. 3.2, sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a nenhum gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino ou feminino. Essa pessoa é o que eles apelidaram de genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital determinado, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a Bíblia, né, irmão? E a sexualidade revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas, que define o sexo masculino e feminino. Hoje tem de tudo, irmão. Tem uma pessoa que achou que era uma árvore, se identificava com uma árvore, não é nem uma coisa. Recentemente saiu no jornal uma pessoa que acha que é um cachorro. Se um japonês mandou fazer uma capa de cachorro, quer ser cachorro. Irmão, tem de tudo hoje, né? Fazer o quê, né? Mas não tem nada a ver com a Bíblia, isso é coisa do mundo. O mundo jaz no maligno. Então aí inventa, essas coisas, tudo invenção do mundo. Não tem isso. A lei diz que tem. E daí, irmão, que a lei diz que tem? O que vale para nós é a palavra de Deus, é a Bíblia. O que a Bíblia fala? Homem e mulher. Bíblia. Nós cristãos cremos na Bíblia, na palavra de Deus. Agora o mundo, irmão, crê nessas coisas. Não estou falando que o homem quer ser um cachorro, coitado. O outro pôs até garra de dente de tigre, que acha que é um tigre, e pôs chifre na cabeça. Coitado. Pensa que é. Né? Então hoje tem essas coisas. São pessoas que não identificam com o que a Bíblia fala. Macho ou fêmea. Aí fica inventando esse monte de identidade. Né? Sinopse do tópico 3. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do, entre aspas, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na verdade não é casamento, né? Por isso que está entre aspas. E a chamada sexualidade não binária. É a invenção do mundo, irmão. Isso aí a igreja não está nem aí com isso. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja é regida pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Por isso que muita gente queria destruir a Bíblia. Queria destruir a Bíblia, porque a Bíblia condena a prática dele, né? Ou dela. Então, a Bíblia não suporta a Bíblia, quer rasgar a Bíblia, porque a Bíblia condena veementemente. A Bíblia fala que isso é abominação ao Senhor. É o que a Bíblia fala, irmão. Não é eu que estou inventando, não. Então, quando a Bíblia fala que é abominação, porque é abominação, é abominável a Deus. Vou ler aqui, ó. Levítico. Aqui em Levítico, por exemplo, capítulo que é o Antigo Testamento, né? Mas eu vou ler também já um versículo do Novo também, para não achar que é só no Antigo que tem. Então, aqui no capítulo 18, casamentos ilícitos. E aí vem todo tipo de casamentos ilícitos. E vai falando, e fala tanta coisa. E aí, a partir do versículo 19, primeiro ele fala, capítulo 18 de Levítico, a partir do versículo 1 até o versículo 18, ele fala dos casamentos ilícitos. A partir do versículo 19, ele fala uniões abomináveis. E aí ele fala, no versículo de número 22, com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Abominação. O que é mais que abominação? Não se deitará com animal para que contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. E assim vai. Isso aqui é abominação. Mas a lei permite. Mas não estou falando da lei humana, né? Eu estou falando da lei do Senhor, né? Da lei de Deus, da palavra de Deus. Estou falando da lei de Deus, não estou falando da lei de homem. Irmão, mas o que eu vou fazer e tal? Não, você não vai fazer nada, não é para você sair ofendendo, é você seguir a palavra, você deve viver a palavra. E orar para as pessoas se converterem, serem libertas do mundanismo e do pecado. Tá? Por exemplo, aqui, ó, agora vim para o Novo Testamento, eu estava no Antigo Testamento.
Agora, aqui no Novo Testamento, diz assim, que nós somos membros do corpo de Cristo, né, irmão? E diz aqui no capítulo 6, versículo 9, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É a Bíblia, irmão. É simples assim. O que a Bíblia fala? É isso, acabou. Eu não vou ficar discutindo, não vou ficar brigando, sabe? Não. Ou você é salvo, liberto pelo sangue de Jesus, torna-se uma nova criatura e vai obedecer a Bíblia ou não. Quer viver de acordo com o mundo? Fique, vai lá. Eu não vou, de jeito nenhum, não vou maltratar ninguém, irmão. Ninguém. Mas eu só estou falando o que a Bíblia fala. E nós cremos na Bíblia. Tá? Então, nós cremos na Bíblia. Nesse caso, então, nós temos que estar atentos para não permitir, em hipótese alguma, que esses pensamentos mundanos tentem entrar na igreja. Aí inventaram, né, criaram uma tal de igreja inclusiva e tanta coisa. Não existe isso, irmão. Não existe, coitado. Eles apelidam, né? Ele pensa que... Mas não existe isso, é invenção humana. E quarto, princípios bíblicos para uma família sadia, que é a vontade de Deus. 4 ponto, o papel dos pais. Os pais têm um papel muito relevante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, né? A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados na Bíblia, irmão. Leva o seu filho na escola bíblica dominical, né, para que ele aprenda a palavra. A crise atual da família é uma crise do quê? O que você acha? Porque a família está em crise de valor. Tá? O mundo está entrando com tudo na casa de muitas famílias. Aí a pessoa não tem Deus, não ora, não dá exemplo, não trata bem a família, não intercede, não é sacerdote do lar. É uma tragédia. Então a crise atual da família é uma crise de valores, onde a desconstrução familiar, a ausência dos valores, predomina. Aí é filho criado de acordo com o mundanismo, com o pecado. Irmão, é uma destruição. E nessa guerra cultural que nós sofremos, a principal bandeira do mundanismo é destruir a família. E qual é a principal bandeira da igreja? É destruir o mundo. É isso aí, é uma guerra. A guerra bíblica contra o mundo. O mundo é do maligno. Então, e a porta do inferno não prevalece contra a igreja, não. Nós estamos na porta do inferno para tirar mesmo as pessoas do mundanismo. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar conhecimento aos seus filhos e obedecer a instituição que Deus estabeleceu, que é a família. Então, cada família tem esse compromisso espiritual e moral diante de Deus. Cada pai como sacerdote, cada mãe como auxiliadora, ensina aos filhos o temor do Senhor. E o papel da igreja? Bom, alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Famílias fracas, igreja desestruturada. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde as famílias podem ser curadas pelos bons exemplos da sua liderança, dos irmãos. É missão, então, da igreja curar uma sociedade doente. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo o seu papel, a sua chamada. É preciso, então, retomar a atenção. A igreja faz parte da vida das pessoas. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto bíblico de valores cristãos e enfrentar o mundo, irmão. Os pais têm que dizer assim para o mundo, que o mundo é do maligno, e que você é de Deus. Você foi comprado por bom preço. Olha que lindo aqui o fechamento da fala aqui de Paulo. Todas essas práticas pecaminosas eram o que nós tínhamos sido, mas agora haveis sido lavados.
havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Glória a Deus. Então, resuminho do tópico 4. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da igreja. Preponderantes, né? Papéis preponderantes. E para nós encerrarmos as considerações finais, chegamos no final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque contínuo, principalmente pelas mídias, pelas TVs, através de novelas, através de filmes, através de minisséries, através de debates, através de filósofos. O mundo tenta impor, e o alvo do mundo é a família tradicional, é a família estabelecida por Deus. O mundo está com todo o seu exército diabólico, ideológico, maligno, focado, voltado contra o que Deus estabeleceu. A família heterossexual, macho e fêmea, a família monogâmica, uma mulher, um homem, a família, o casamento indissolúvel, que Deus uniu não separa o homem. O ataque de Satanás é violento contra a instituição estabelecida por Deus. E nós temos que ter discernimento. Eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, irmão. Nós estamos aqui próximo de uma eleição, inclusive. E nós temos que estar atentos. Não vote em pessoas que não representam os seus valores. Tá? Tenha discernimento, porque demônio, nós da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, nós expulsamos o demônio na autoridade do nome de Jesus. Agora, a ideologia do mundo, nós expulsamos com o nosso voto. Não vote em candidato que não defenda a família. Não dê brecha, não dê poder para quem é contra você, contra a sua família. Então nós chegamos no final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está então sobre esse ataque contínuo. Velhas práticas, como adultério, estão sendo vendidas para as famílias como algo normal. É normal, irmão. Tá? Até mesmo necessário para turbinar os relacionamentos. Tudo o engodo de Satanás. O diabo, desde o princípio, ele lutou até destruir a primeira família. Quer destruir a sua também. Diga não ao pecado. Diga não a Satanás. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tá? Então aguarde no seu coração. Acolha no seu coração a santa palavra profética de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Nesse contexto, a desconstrução da família, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé. A fé que uma vez foi entregue aos santos. Então tem que guardar no coração, né, irmão? Não permitir, então, que coisas profanas venham influenciar a nossa vida. Como nós vamos combater isso? Orando, clamando o sangue de Jesus, jejuando, lendo a palavra, participando dos cultos, firme no seu objetivo. Você é peregrino na terra. Não se envolva com os cananeus, não se envolva com os cultos dos idólatras, não se envolva com as ideologias desse mundo, mas que a palavra de Deus norteia a sua vida. Amém, meu irmão? Meus amados irmãos, uma vez mais eu quero que você entre no meu site. Meu site é o www.professoralberto.com.br. Nesse site você encontrará a lição em Word, você pode baixá-la. Você vai encontrar em PowerPoint, já em slides para você ensinar a sua classe. Está tudo disponível para você. Pode utilizar, adaptar como você achar melhor. E eu quero, uma vez mais, convidar você que tem condições econômicas. Eu sei que o dólar está alto, sei tudo isso, por isso eu estou falando. Você que tem condições econômicas, invista em você esse recurso. Porque é um recurso alto, mas vale a pena. É um investimento. E venha viajar conosco para Israel. Será no mês de novembro de 2023, se o Senhor permitir. Então você tem um ano para se organizar. Então, entre em contato, tá aí os telefones da Renova Turismo, entre em contato, só que você tem que falar lá. Eu quero ir no grupo do professor Alberto, tá? Porque tem outros grupos, irmão.
Então você tem que pedir. Eu quero ir no grupo do professor Alberto, $3.390. Eu vou repetir, $3.390. Você tem que fazer a conta aí, vezes quase R$6, né? R$5. E é um investimento alto, mas é um investimento em você. Você que ama a Bíblia, que estuda a Bíblia, venha conosco fazer a visita para Israel. Vai ser bênção, 9 dias. Tudo incluso, exceto o almoço, porque cada dia nós estamos no local. Pensa numa viagem abençoada. É um verdadeiro curso teológico. Então vem conosco, viagem para Israel, se Deus nos permitir, novembro de 2023. Mas faça logo a sua reserva. A gente sempre leva um grupo pequeno, mas um grupo abençoado. 9 dias de conhecimento bíblico da palavra do Senhor. Eu quero uma vez mais recomendar os meus livros para você que é estudante. História do povo judeu, o povo judeu. Que livro lindo, cheio de palavra profética, comentário, muitas informações que só esse livro tem, porque foi um apanhado dos seminários que eu fiz, do meu curso de arqueologia, do tempo que eu morei em Israel. Está tudo sintetizado num livro lindo, chamado O Povo de Israel. Você pode conseguir um exemplar no site www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Está aí o site, você pode pedir esse livro, ele vai para a sua casa. E você tem que conhecer também esse livro. Um livro lindo, do judaísmo ao pentecostalismo, a história de Jerusalém no imaginário religioso. Tá? Então, Jerusalém no imaginário religioso é um livro que foi a minha pesquisa de qualificação, que foi julgada e aprovada pela Universidade Mackenzie para me dar o título de mestre em ciências da religião. Tá bom? Então você pode entrar em contato no www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Em breve nós teremos também o meu livro de Geografia das Terras Bíblicas. E eu quero também convidar você para estudar em nossa escola teológica, tá? Estamos iniciando as nossas aulas, né? Começou agora no início de agosto. Quem sabe ainda dá tempo de você fazer um curso teológico ou um curso livre, por exemplo, o curso de apologética, ou o nosso curso de hebraico, que vai iniciar em outubro. Em outubro nós iniciaríamos a nossa turma de língua hebraica, tá? Todo sábado, das 9 às 11, vai ser bênção. Então entre em contato aí com a Esteadeca, aí está o telefone, tira suas dúvidas, vamos estudar a palavra de Deus com alegria. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.